Olá, bem-vindo ao Soulcast, Trade Marketing levado a sério. Dessa vez a gente vai falar sobre a NRF, o maior evento de varejo do mundo. São mais de 40 mil pessoas de 100 países distintos. A delegação brasileira levou mais de 2.500 pessoas para debater todas as tendências do varejo. E para falar sobre o evento, nós trouxemos duas pessoas que participaram do evento profundamente. Uma delas, CEO da Connect Shopper, palestrante, escritora, autora de livros e que tem uma experiência super relevante do varejo e principalmente o olhar do shopping. Fátima Merlin, obrigado por estar aqui conosco. Bom, prazer, uma honra estar aqui para falar desse tema que é a minha paixão, né? Qual o papel do cliente, da jornada do cliente, todas as inovações e tendências pelo olhar do shopper, do consumidor, com vocês aqui debatendo as principais insights e inovações da NRF. Obrigado, Fátima. E para trazer um contraponto, um olhar de varejo, a gente trouxe o diretor de Retail Media e parcerias estratégicas da Pague Menos e Extra Farma. Lacerda, bem-vindo. Obrigado por estar aqui conosco. Obrigado por me receber. Uma honra estar aqui, do lado da Fátima, nota 1000. Vamos falar aí sobre esse evento que foi bastante coisa aí para poder discutir. Lacerda, como foi? Primeira vez? Quantas vezes já teve na RF? O que você foi fazer por lá? Foi minha primeira vez. Eu sempre participava dos eventos pós-NRF e agora com a recém-criada da Pague Menos, a área de Retail Media, a gente achou que era importante estar lá, porque é a grande referência hoje, né? Nasceu com a Amazon e ia ter muita coisa lá. Então eu fui junto com outros 3 diretores, mais a presidente de conselho. Então teve gente de digital, gente de compras e a presidente de conselho, como eu falei. E valeu muito, porque eu trago, pelo menos dos meus insights, um dos maiores pontos falados foi de fato retail, além de outras frentes que a gente vai discutir aqui. Vamos falar muito de retail media, né, Fátima? E você, Fátima, foi lá com quem? Quantas vezes já? Conta um pouco da sua história com a NRF. Olha, a NRF eu vou desde a década de 90, a cada ano uma surpresa, porque eles vão trazendo novidades, inovações. Esse ano, além do conteúdo brilhante, falando um pouquinho sobre fazer a diferença, né? E fazer o melhor, cada um de nós, em todos os aspectos. Dentro de que o ano passado o tema central era de volta ao básico, né? Então hoje, realmente, a gente ter as melhores escolhas. Mas o mais interessante é porque a gente vai sempre com um grupo onde você tem trocas extraordinárias, além de todo o conteúdo aprendido. Eu fui com o grupo Varejo 180, da qual fui uma das curadoras de conteúdo também, e visitas técnicas, sempre tentando conectar os temas das palestras teóricos, aplicando na prática, no dia a dia das lojas varejistas lá em Nova York, mas e depois o desdobramento aqui pra gente no Brasil. E realmente, muita coisa interessante para ser falado, que foi destaque lá esse ano. Muito legal. A gente separou alguns temas aqui principais. É óbvio que se a gente fosse falar de NRF como um todo, a gente teria que passar pelo menos outros 3 dias aqui falando, né? Para esse canal que a gente tem aqui, a gente precisa ser mais conciso. E nós vamos começar falando sobre o tema que é recorrente, já não é a primeira vez que se fala, mas a questão de clientes no centro. Mas desta vez foi tratado também de pessoas no centro, né? Um pouco também, Fátima, falando sobre as equipes que se montam, o papel do RH, a importância de contratar pessoas importantes e que façam a diferença e que conduzam o propósito. Como é que foi isso lá? Quais foram os cases? O que você viu de bacana quando fala clientes e pessoas no centro? Olha, é super relevante esse tema. Eu tive um presidente, eu trabalhei muitos anos no varejo, eu vim de varejo, minha família é varejista, e o tema pessoas sempre é algo desafiador em todos os aspectos, do recrutamento, da seleção, também da remuneração, dos benefícios, de atrair realmente um profissional que queira fazer carreira no varejo, por todos os desafios que é trabalhar nesse universo, inclusive aos domingos, feriados, né? Mas o que me chamou a atenção, essa questão do pessoas no centro, foi que quase todos os CEOs e executivos de alta performance que foram lá falar sobre o tema clientes no centro, tinha uma máxima que era: o varejo é feito de gente para atender gente. Então, o primeiro passo, se eu quero atrair, converter, reter cliente, eu tenho que antes atrair, converter e reter os meus talentos, meus colaboradores. E olhando pela ótica de aplicabilidade dentro desse contexto. Então, você pega, por exemplo, uma Whole Foods.
com seus propósitos muito claros, como ele desdobra isso na atração e na retenção de talento. Assim como o Egmas, assim como a Petco. Então, sempre buscando repensar desde a etapa do recrutamento e seleção até toda a jornada de desenvolvimento, de acolhimento, de boas condições em todos os pilares, porque no fim das contas, o que muito se falou é que esse colaborador é quem vai ser o promotor ou detrator da sua marca. Então, muitos casos reais de aplicação prática desse cuidado com o colaborador, da hora da contratação e seleção até o desenvolvimento e planos de carreira, planos individuais de desenvolvimento. Lembrando que muitos, por exemplo, o presidente da Whole Foods comentou sobre ele ter mais preocupação em contratar pelos valores compartilhados com a própria empresa do que pela técnica, porque ele disse, a técnica a gente investe e desenvolve, mas valores precisam ser comuns para que a gente possa manter a nossa proposta de valor e ter coerência e consistência nas entregas. Legal. Lacerda, cliente no centro, como é que é isso lá na PagMenos? Eu fico hoje alocado numa vice-presidência de clientes. Legal. E acho que isso já é um marco da empresa, dizendo, antes diretor de marketing, vice-presidência de vendas, aí virou operações, e o fato de ser cliente, então, de fato, é alguém que é o Renato, que é o meu gestor, que acaba olhando para o cliente como um todo. Então, ali a gente tem, hoje, lá dentro, uma área de CX, né, que olha a experiência do cliente, tem uma área que é defensora, todos os projetos que passam por lá, o quanto que isso vai ter de ruído, mas dentro ali da área do Renato, tudo que a gente faz, o quanto que isso tem de impacto para lá. Então, quando a gente fala hoje, eu vou puxar aqui já para a minha área, dentro de retail, então tá bom, isso vai ser bom para o varejo, vai ser bom para a indústria, mas e para o cliente, qual que é a vantagem que ele leva? Legal. Então, por exemplo, a gente enxerga hoje o retail como oportunidade do cliente ter até mais poder de compra, porque se eu junto com um varejista, com uma indústria, eu como varejista, junto com uma indústria, e vou falar com esse cliente, e é do interesse da indústria falar com esse cliente, qual o benefício que ele leva? Então, ele vai ter um desconto, ele vai ter uma comunicação mais adequada, a gente está saindo daquela coisa de só falar com não oferecer shampoo para careca, para de fato trazer valor para quem é você e para o que você pode consumir. Uma das coisas que pintou lá de comentário foi essa história de transformar os clientes em comunidades, né? Então, cada vez mais o varejo e a indústria se preocupando em não trabalhar só numa relação de venda única, uma única transação, e envolver o cliente dentro de uma comunidade. Tem algum case que chamou muita atenção lá, Fátima, nesse sentido? A gente foi numa das visitas técnicas naquela Tamashi Unions, que é especializado nos bonequinhos e nos personagens de quadrinhos e etc., para o mundo geek, né? E hoje esse mundo geek movimenta aí mais de 20 bilhões de reais só aqui no Brasil, né? É uma coisa que parece algo do outro mundo, mas cada vez mais a gente usar o dado de cliente, que foi uma pauta de quase todas as palestras que eu assisti, para melhorar a experiência a partir de ações personalizadas. Mas não é só ações personalizadas de oferta, mas é de comunicação, é de relacionamento, é na hora de eu desenhar um layout de loja, na hora de eu pensar numa expansão, na hora de eu desenhar o P de produto, como eu vou fazer a curadoria de produtos, todos os P's conectados a partir desse conhecimento do cliente. E aí um grande desafio, porque será que conhecemos o cliente? Né? Falamos muito em colocá-lo no centro, mas até que ponto a gente conhece de fato, né? Puxamos um ponto importante, Lacerda, você do varejo. Quais são as ferramentas conhecidas ou que vocês viram por lá para mapear quem é esse cliente, para entender? E aí acho que tem um desafio X no ambiente online e um Y no offline, né? Pegar essa informação de cliente no varejo físico é muito mais complexo. O que você viu lá de interessante para começar a trazer informação desse cliente para a partir daí criar novas ações e botá-lo de fato no centro? Me chamou muita atenção TikTok. E ele como sendo a ferramenta principal do que está sendo aí desenvolvido, principalmente em China, que são os grandes exemplos, né, de social commerce. Então, a importância que a venda online e que o social tem para o varejo. Não agora, antes era o digital, né? Quanto por cento tem de digital? E agora o social. E aí, eles mostraram um case ali de até o Harden, um jogador de basquete. O cara não duvidava muito. Acho que em 1 minuto que ele apareceu numa live lá, acho que vendeu 5 mil garrafas, foi um negócio bizarro. E a gente
tem observado muito esse fenômeno. E como que a gente traduz isso para o nosso meio? Então, aqui a gente tinha um programa de afiliados, né, que nasceu, né, tinha os influenciadores. A Pague Menos, ela tem hoje a gente chama lá de Minha Lojinha Pague Menos. A gente tem 3 mil vendedores, eu sou um vendedor. Então, eu sou influenciador dentro da minha comunidade, pegando o cara no que você falou. No meu prédio, toda vez que sai, o pessoal me manda. Saiu o cupom, me manda. Eu vou, tudo bem. E eu, como tenho a minha lojinha, então quando sai cupom, eu mando no meu prédio, mando com o meu link e eu ganho minha comissão. E a gente tem observado que as pessoas, elas são influenciadoras dos seus meios, né? Por mais que eu possa não ser uma pessoa muito ativa, mas você vai me procurar para alguma coisa, eu vou te procurar para alguma outra coisa. Se você começa a entender para que as pessoas te procuram, tem oportunidade de negócio. E na Pague Menos a gente consegue ter isso. Não tem mãe, tem gente que é idoso, tem gente que é esportista. Então, dentro do que é o viver plenamente, viver o seu melhor, o seu melhor pode ser correr 10K. Né? O da minha avó pode ser levantar sozinha da cama. Para cada um deles, tem um público que quer ouvir o que ela está fazendo. Então, na NRF, esse conceito de social e de trabalhar o influenciador, mas não de uma maneira como a gente imaginava, né? Quem são os influenciadores? Não. Todo mundo é influenciador de alguma coisa, todo mundo pode exercer o papel de venda. Então, isso é algo que me chamou muita atenção. A gente vai ficar mais ligado e vamos puxar ainda mais, tenho certeza, esse ano, essa parte da minha lojinha. E só para complementar, eles estavam com um ambiente lá de várias startups. Boa parte, eu buscando lá entender a jornada do cliente, essa coisa do conhecimento do shopper, muitas delas voltadas para essa prática, com inteligência artificial, com ferramentas mais ad hoc, não importa, mas assim, o que não faltavam eram ferramentas e metodologias para parte prática de se conhecer o cliente. E é um desafio aqui no Brasil, a gente fez um mapeamento recente no varejo como um todo, quantos varejistas e indústrias de fato conhecem seus clientes, até porque eu acabo trabalhando muito com a parte de gerenciamento por categoria. E para fazer um bom GC eu preciso entender a dinâmica de compra, a cesta do shopper. E chamou muito a atenção que no Brasil, menos de 4 em 10 varejistas de fato possuem uma base de dados gerenciável dos seus próprios clientes, de fato usando isso na prática, né, para definir mix, definir promoções, ações de comunicação, enfim. E indústria, menos de 25% das indústrias também possuem estudos sobre árvore de decisão, sobre o shopper. Então, assim, a gente ainda está aqui meio que engatinhando nessa prática, ainda que se fale muito da experiência do cliente, da jornada fluida. Mesmo no digital, ainda muitos... seria uma facilidade muito maior você mapear toda a jornada, mas poucas ainda empresas estão, de fato, mapeando e usando isso para tomada de decisão, né? Então, é uma coisa muito positiva, lá está muito forte. Muitos cases de sucesso, você pega uma Whole Foods que tem uma curadoria imprescindível, voltada para o cliente, de tudo que ele vai fazer, de personalizar a comunicação, personalizar a oferta. A CVS, um investimento pesado em retail media, todo ele trabalhado em cima de dados de clientes, com uso, inclusive, de inteligência artificial para ajudar nessa compilação desses inúmeros dados que vêm aí dos seus clientes. Tá aí o desafio, né? A gente vai falar agora com quem está liderando Retail Media na Pague Menos. Como que vocês estão vendo isso? Como estão fazendo? Porque quando se fala de Retail Media, corre-se o risco muito grande e a interpretação do varejo pode ser do tipo, vou fazer uma publicidade, vou cobrar por isso, vou botar isso no meu Media Kit, vou monetizar também. A gente ouviu muito essa história de o varejo achar uma nova fonte de renda. Como é que a Pague Menos enxerga isso e qual que é o ganho, pensando do ponto de vista do varejo, da indústria e até do shopper? Como que cada um se beneficia desse projeto? Vou só criar um histórico aqui, antes de falar até de Pague Menos, mas acho que a gente tem a história do varejo, ela é o dependente da indústria, né? Eu desde 2010 estou no varejo e o VPC, né, Verba de Propaganda Cooperada, ela sempre foi um aliado, seja para fazer de fato propaganda, seja para recompor margem. Passado isso, começou acho que uma época que você mesmo trouxe ali de monetização. E aí veio algumas empresas, né, Danham, Symphony, com monetização de dados, o quanto que o varejo poderia acessar esses dados, a indústria poderia acessar os dados do varejo, pagar por isso para poder fazer melhor planejamento de venda. E acho que a gente vem numa nova onda agora, né, com o Retail Media dentro dessa evolução, sem olhar ainda de marketing,
que é como que você aproveita toda a força que você tem, todo o controle que você tem e o trabalho que você tem com a tua base, mais a tua parte de tamanho, que é relevante, para poder trazer o marketing da indústria para que eles utilizem você como um canal para posicionar ou para vender para os clientes dele. Então, eu acho que a indústria está começando a enxergar que ela consegue explorar melhor o varejo e ter mais resultado através da força que ele tem, porque é uma base muito grande. O PagMenos tem 1.600 lojas. É muito forte. Né? A gente é líder no Norte e Nordeste com mais do dobro do market share do segundo colocado. E aí, se você sai até do Meio Pharma, quando você fala de varejo nessas regiões, você como dono de marca, quer lançar alguém que você vai falar, o que você vai falar? Né? Você tem que procurar alguém que tenha força lá. Você vai ter, óbvio, os meios tradicionais, e aí vai para TV, vai para rádio e tal, mas você consegue, através do varejo, trabalhar a jornada toda. Então, desde uma loja onde esse cara frequenta, né, entende, você vai pegar a parte de topo de funil, então você tem TV em loja, você tem aplicações dentro do varejo em novos canais, até a parte de consideração e conversão, que aí você vem da onde nasceu o Retail Media, porque nasceu com a Amazon, né? Só que a Amazon é fácil você pensar o que é o Retail Media para ela, porque ela é um marketplace. Então, eu sempre dou esse exemplo. Eu fui comprar um funil para casa lá, fui regar as coisas da planta, precisava de um funil. Você abre qualquer marketplace, você tem o mesmo funil. Então, um cara vai pagar para tá na busca lá em cima. A Amazon era isso, as pessoas pagavam para ter a busca. Começou com Sponsor Ads, né, a busca patrocinada, e ela começou a ampliar mais dentro do meio digital. No Brasil, essa história também nasceu do meio digital. Então, você nasce ali com B2W, nasce com Americanas, com o próprio Mercado Livre, que tem essa característica de ter um marketplace muito forte. E agora, acho que a gente está juntando toda essa história que eu comecei, né? A gente vinha, ela já falava com a indústria para pedir dinheiro, já começou a monetizar dados, e começa a sair do meio digital, tem também essas ferramentas, mas usar outras frentes que a gente tem. Então, eu conheço meus clientes, eu sei, né, a parte da jornada de compra deles envolve ele frequentar minha loja, envolve ele pesquisar dentro do meu site, envolve ele ter um relacionamento comigo. A marca que conseguir explorar isso bem, ela pode usar tanto para um lançamento de produto, quanto para rapidamente acelerar e posicionar isso dentro de uma região. E aí, trazendo para PagMenos, a gente nasce, né, como Retail Media, somos uma empresa nacional, mas a gente sabe da força que a gente tem. Então, quem quiser falar com o Norte e Nordeste, né, não tem jeito, tem que fazer um trabalho maior com a gente. E aí tem oportunidade para todo mundo, porque todo mundo tem uma característica. Então, na hora de você apertar e falar com um público específico, como a gente falou de influenciador lá atrás, né, você tem os pequenos influenciadores, você vai ter os retails como um papel fundamental dentro da sua jornada. E o bacana é que, como é algo que é possível, partindo dessa inteligência de dados, você mensurar o ROI, então torna muito mais positivo, porque o grande gargalo até então puxa, eu faço investimento em mídia televisiva, eu faço em diversas mídias digitais, mas e aí o resultado veio de onde e do quê? Fazendo esse trabalho com inteligência de dados, então você falou muito em ecossistema de dados, em compartilhar dados consistentes, e aí entra de novo aquele primeiro tema que nós falamos de conhecer de fato o cliente e usar isso de maneira estruturada. Permite você realmente entregar para a indústria a execução adequada, mas também o ROI daquilo o quanto converteu, o quanto aumentou o ticket médio, então ganha varejo, ganha indústria, e o cliente com ações muito mais personalizadas. E aí o tema que eu gostei muito que eles falavam lá quando falavam de retail media, assim, não dá mais espaço para massificação e achismos. Então você tem que ser relevante, só vai realmente converter e ter resultados aqueles que forem relevantes. E aí você, para ser relevante, tem que realmente conhecer o cliente e direcionar a comunicação, a linguagem, o produto, etc. para ele. Só complementando, você tem que ser relevante para o cliente e para a indústria que aporta dinheiro. Então, acho que tem uma evolução que o varejo, principalmente o brasileiro, não tinha, que é a parte de dados, né? Compartilhar dados, padronização de dados, a velocidade com que esses dados são compartilhados, até para a gente poder saber, né, o ROAS, o ROI ali que teve investimento. E para o cliente, pegando o exemplo lá de trás, né, ele nem sabe que ele está no meio de tudo isso, mas ele vai perceber que a
essa marca fala cada vez melhor comigo e traz cada vez mais vantagem comigo, cada vez mais parceiro comigo. Então, eu como um usuário de desodorante, né, a marca que eu uso, o tipo de desodorante que eu uso, ele tá aparecendo cada vez mais para mim e cada vez mais com melhor promoção. Eu vou comprar mais, eu vou achar ela bacana. E vai comunicando também o benefício, vai comunicando o diferencial, voltado muitas vezes para as práticas de ESG, que é outro tema super relevante, e que cada vez mais o consumidor e o shopper está conectado, querendo entender o que as marcas de fato estão fazendo na prática, para a sociedade que ela está inserida, para a questão do cuidado com a sustentabilidade, com o ambiente. Então, eu vejo com bons olhos, mas é uma jornada. E acho que a gente está ainda engatinhando nela. E quando eu olho lá para fora, vou trazer um pouco da NRF, né? Claro. Eu vi que 2 cases legais lá. Eu vi, foi bem falado aqui, o de 7-Eleven. Acho que eles estão numa fase madura de dados, compartilhando. E eles têm 12 mil lojas. É impressionante o tamanho, né, que tem. E eu vi o Dollar General também, que é uma outra empresa que eu não conhecia. No meio da palestra ele falou em abrir 800 lojas. 800 lojas vai abrir, ele tem 19 mil lojas. Uau! Então, é essa outra coisa. Então, o Retail Media é importante para quem está pronto para ter. Né? Eu vou voltar e puxar minha sardinha. Com 1.600 lojas, Sim. A gente está pronto para ter. Aí, então, aonde que cabe, né? Até porque a indústria vai procurar... quem que ela vai procurar? Quantos ela quer procurar? Ela quer procurar, de fato, quem é relevante, quem tem tamanho. Então, eu vi muito isso. Nasceu com a Amazon, né? A gente sabe lá... CVS faz um trabalho legal, o Walgreens também faz um trabalho bacana, mas eu vejo que os maiores cases ali são de quem de fato tem capilaridade e tem tamanho relevante. Eu fui visitar aquela Ulta Beauty, que é eles se intitulam um hub de beleza e cuidado pessoal, enfim. E eles também, com quase 2 mil lojas, vêm trabalhando o Retail Media a ponto de conseguir marcas hiper premium, como Dior, como Chanel, etc., para estar dentro da loja dele. E interessante que agora ele construiu o hub com a marca própria dele, da Ulta Beauty, e está colocando isso dentro das targets. Então, trabalhando também a questão do ecossistema. Então, você vê que é uma visão 360 e todo pautado por dados. Né? Não cabe mais essa coisa do feeling. Né? Cada vez mais é um processo de dados consistentes para tomada de decisão. Eu estou super feliz que esse assunto Retail Media tenha ganhado tanta relevância. Né? A gente está lançando agora no começo desse ano, estamos acelerando um produto que a gente criou desde a época de pandemia, Fátima, produto que a gente consegue fazer interação com o shopper, tanto no canal físico quanto no canal online, e ainda de uma forma muito pessoal, muito personalizada, um atendimento remoto, porém humanizado, que permite para os nossos clientes ampliar a capilaridade. Então, hoje, eu atendo clientes que eventualmente querem atender a região norte, nordeste, ou sul, não precisa ter um vendedor ou um promotor alocado, porque o custo é muito alto, e até mesmo no canal online, né? Porque acho que o grande issue que ainda existe no e-commerce, a gente viu falando lá na NRF, 63% dos americanos preferem já comprar pela internet, mas isso está muito pautado pela conveniência, pela parte de preço, e não necessariamente pela experiência. E essa ferramenta que a gente criou, o Digital Trade Experience, é um lugar onde o shopper ele pode conhecer um produto, manusear um produto e até conversar com o atendente. Então, a gente está super animado que a gente chegou na hora certa, no time certo, onde está todo mundo falando sobre isso. Agora, dentro desse negócio de Retail Media, acho que tem um ponto que foi levantado lá, que é a gente juntando com a história da comunidade que a gente já falou. A parte de Content Commerce, né? Que tipo de conteúdo e como é que faz para esse Retail Media ser de fato legítimo e que ele leve algum valor também para o shopper e não só para a indústria e para o varejo? O que vocês viram lá de interessante nessa criação de comunidades e aí conteúdos que alavanquem e que retenham esses shoppers? Posso começar? Eu acho que bastante foi falado da importância até na seleção dos influenciadores, né? Que eles tenham sinergia, se for famosos, sinergia e conexão verdadeira com a sua marca, porque também, assim como a gente comentou já da questão de ser relevante, tem que ser autêntico e veracidade. Acho que essas foram as 3 palavras que eu mais ouvi. Relevância, autenticidade e veracidade. Então, não dá para você fazer mais aquelas ações, produção de conteúdo, entre
aspas, fake, né? Não, tem que ser aquele cara que é usuário do produto realmente. Tanto que o sucesso do TikTok é porque é vídeo espontâneo de ser humano, ser humano, do dia a dia, do cotidiano, sem produção, e é o que tem sido o destaque. Então, tudo que tem a ver com produção de conteúdo é um conteúdo relevante, consistente, verdadeiro, de quem realmente usa, ou compra e consome o produto. Acho que isso foi a mensagem central ali de tudo que eu ouvi. Aquela história da Xuxa vendendo Monange não cabe mais. Não cola, não. Ao contrário, pode até depreciar a marca. Várias palestras que eu assisti, eles davam casos de que, olha, a gente teve que ir por outro lado, porque isso aqui estava denegrindo a nossa imagem enquanto marca. E por outro lado, o sucesso que foi o TikTok para várias marcas. Eu vi um case da Hollister lá e outros tantos. O uso, da verdade, o quanto isso exponencia a penetração e tudo mais. O que permite, né? Eu tava lembrando ali, me chamou muita atenção essa parte do social, né? O TikTok, inclusive, eu tô mergulhando mais, eu não era um usuário da ferramenta, mas eles falaram como que você dá a ferramenta para o teu público falar de você. Exato. Né? Ele é o teu maior asset. Então, eu tava lembrando uma menina de maquiagem lá, que o próprio TikTok levou e fez um vídeo com ela explicando como que ela fazia, né? Não, é só isso, eu só faço a maquiagem, tá aqui o antes e depois, e põe para vender. E tem um case, não sei se vocês viram, eles passaram lá de uma chinesa que vende, que ficou especialista em fazer vendas super rápidas. Então ela tinha um monte de roupa assim, ela mostrava 1 segundo cada uma e ia jogando fora. E ela, essa azul, essa não sei o que lá, essa. E ia passando e vendia. Então, esses influenciadores, essas pequenas pessoas, elas estão achando espaço de como vender. E você, como marca, se você vai concorrer com isso, você tem chance de errar. Então, como que você permite que as pessoas usem a tua loja como um ponto de experiência para poder pegar inspiração, ou use a tua marca para poder explorar? Isso é tão forte que a gente foi fazer também uma visita técnica além do TikTok no Shopify. Ele criou um espaço, um hub, um ecossistema em que ele recebe marcas, comunidades, seja o que for, gratuitamente no espaço. Você tem que reservar, porque é super demandado, para você contar a sua história, para você apresentar produto, etc e tal. Porque isso movimenta e torna tangível, de fato, aquele produto, a oferta e etc. Eu vi a palestra dele. Ele é maravilhoso. Ele é muito louco, né? Como todos os fundadores de empresas que são grandes. Fora da curva. Ele fala muito dessa parte do micro-influenciador, de poder gerar negócio. E ele tá no papel dele. E aí, eu vou fazer uma provocação para você está provocando a gente o tempo todo, mas ele falou ali, pode puxar na palestra dele, que ele acredita que não vai existir mais. Eu não sei porque que essas lojas ficam abrindo loja ali, ficam abrindo cachoeira, a pista de esqui dentro da loja, a venda. Eu acredito que a venda no futuro vai ser 100% online. Ele tá no papel dele, claro, né, de fazer esse tipo de provocação, mas na hora de devolver a gente também refletir. Mas vou só puxar porque que eu tô falando isso, né? Porque ele abre muito espaço nessa parte de influenciador. E, óbvio, abre espaço para também que quem tem loja física, é o meu caso, responda para ele, que acredita que isso é uma complementariedade ele do disse modelo pra de gente negócio. que em um ano mais de 1.000 marcas fazem testes e etc para entrar na plataforma. Então você vê que ele realmente movimenta marcas desconhecidas e que passam a vender assim horrores por todo esse trabalho que faz. Então acho que essa palavra de ordem aí de consistência, coerência, veracidade, autenticidade e relevância é o que veio para ficar na parte de comunicação, na parte de produção de conteúdo. E muito se fala também do uso da inteligência artificial para a produção de conteúdo. Isso é bem interessante também. Nós vamos falar de inteligência legal. artificial, mas eu vou chamar o VAR aqui para responder a pergunta do Lacerda, né? Tem que defender as nossas crenças aqui, né? Eu gostaria de bater um papo com esse cara e perguntar como é que foi a experiência dele na época de pandemia, né? Se ele de fato não sentia saudade de visitar uma loja e conversar. Inclusive, naquela época foi feita uma pesquisa, né? E terminando a pandemia, quais eram as prioridades das pessoas, né? A primeira era cortar o cabelo num salão de cabeleireiro e a segunda era visitar uma loja, visitar o shopping center e socializar. Eu acho que sim, acho que não dá para não absorver a relevância que o e-commerce tem, o papel que ele tem, mas quando você está muito mais concentrado, como eu disse, na conveniência, numa batalha de preço, e aí sim, acredito que cada vez mais o ponto de venda vai ser um showroom.
né? Um lugar onde você vai buscar experiência, onde você vai testar o seu som, o que você vai comprar, o que você vai testar o seu celular, se ele cabe exatamente no teu bolso, em vários sentidos. E sim, tem coisas que são muito convenientes comprar pela internet. Acho que o Mercado Farma, acho que é um deles, né? Porque no final do dia você tem uma prescrição ou você tem uma commodity daquele remédio que já te atende. Então não faz sentido você estar doente e ainda ter que sair de casa para pegar o carro para lavar. Não, aí para algumas coisas acho que faz muito sentido. Agora vamos voltar para o tema que a Fátima levantou aqui, que eu acho que foi a bola da vez. Eu vou começar com uma pergunta bem ampla. A inteligência artificial saiu do armário, Fátima? Olha, até eu mesma, sabe? Eu brinco, falo que eu vivo, o mundo fala do varejo 5.0 e eu vivo o varejo abaixo de zero. O cadastro bichado, sabe aquelas coisas? Sem conexão, mas enfim, sem conhecimento do cliente, eu lá ralando para fazer GC. Mas vem evoluindo e perfeito. Mas eu fiquei impressionada com algumas palestras que eu assisti sobre a aplicação e uma linguagem muito simples e prática do uso efetivo para vários aspectos. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente o uso da inteligência artificial. Inclusive, numa das palestras que eu assisti do Mercado Livre, da Amazon, eles fizeram a gente fazer a experiência lá na hora, né? Para produção de conteúdo, para recomendação de compra, para melhorar a experiência do cliente em todas as etapas da jornada. É incrível o que está sendo feito, prático mesmo. E também para a parte da logística, né? Então, várias empresas já trazendo o tema que é um gargalo para o varejo, a questão da ruptura e tudo mais, a inteligência artificial para ajudar a calibrar o tema de demanda, abastecimento, reposição. Então, você vê muita aplicação real em vários exemplos de cases que também levaram lá, da própria PepsiCo, a Whole Foods, além do Mercado Livre e Amazon, que essas são já cases bem conhecidos, mas o Eggmans, vários varejos aplicando em várias frentes, pensando aí na jornada como um todo. Eu até estava falando com a minha esposa, né? Pô, me conta. Ela falou, mas você vem cá, essa inteligência artificial não é o que a gente já tinha com os algoritmos? Então vamos lá. O algoritmo ele funcionava, mas precisava de uma pessoa atrás, olhando, fazendo análise. A inteligência artificial, em muitos dos casos que eles trouxeram lá, vou dar um exemplo de um aqui que me chamou a atenção, ele faz análise e ele ajusta o código e como se ele fizesse um eterno teste AB o tempo inteiro e ele vai optando sempre pelo melhor. Então, tá de fato muito forte. E na parte de busca, tinha uma ferramenta lá e aí mostra como a gente também já não acompanha isso, porque a gente pensa como passado. Saiu um case lá, o cara falou, como é que você vai ter uma festa, como é que você procura a roupa da festa? Camisa preta, camisa branca, né? Não, então a geração Z, ela está muito mais acostumada a falar com isso. Então ela vai falar formatura, dia 17, né? Roupa para a formatura no dia 17. No máximo que ela vai falar é quanto ela quer pagar. Então a ferramenta já procura qual que é a roupa que ela gosta, qual que é a roupa que se usa numa formatura, vai casar esse match e já vai trazer algumas opções que chegam no dia da festa e a única coisa que a pessoa vai fazer é filtrar. Então também muda a nossa experiência como usuário. Né, o usuário ali, tendo essa ferramenta do lado de lá. Eu assisti um caso, e foi bem interessante, de um supermercado que está usando para busca. Então, eu tenho que fazer um jantar para X pessoas que têm esses hábitos, ou até menos que isso. E ela recomenda tudo, mas até mesmo assim, olha, não vai esquecer do prato, não vai esquecer do guardanapo. Há coisas que você não vai colocar na sua cesta de compra regular. Então, ela deu esse exemplo da festa e aumentou em 85% o ticket médio. Por quê? Porque realmente ampliou para categoria, para segmentos e composição de cesta que numa recomendação normal, você nem em GC iríamos pensar em colocar lá talvez o papel toalha junto com, sei lá, na parte de açougue, entendeu? Então, ampliou demais o uso, assim, eu fiquei bem impressionada. O que é surpreendente é a velocidade, né? Porque ano Sim. passado a gente estava discutindo ChatGPT, né? Então, inteligência artificial se resumia a ChatGPT e o grande desespero da sociedade é como é que a gente vai trabalhar e como a gente vai trabalhar. E um dos pontos que, para mim, até parece um paradoxo é que ela tem sido usada para humanizar e personalizar atendimento. Sim. Vocês viram bastante cases reais disso lá? Eu vi uma palestra lá, que foi inclusive um dos pontos, nessas partes de startup de baixo, tinha uma pizza autônoma, fritadeira autônoma, e aí depois vi uma palestra que trouxe um dado, eu não vou lembrar bem o dado, mas ele era positivo. A quantidade de emprego que a inteligência artificial, ela retira
e a quantidade que ela cria. Então ela Legal. cria mais do que ela retira. Então vai sair de fato a pessoa que frita batata, vai sair de fato a pessoa que aperta o botão e roda a base, mas vai entrar e vai exigir muito mais a parte que vai nos desenvolver também. Então, bem bacana isso. Muitos falaram sobre isso, que tem, principalmente assim, vai resumindo, 4 grandes pilares a ser cuidado. A questão da governança de dados, porque aí extrapola para N questões, então são pontos que eles estão discutindo, então se propondo criar até um padrão operacional, então a questão de governança de dados, a questão da empregabilidade, mas de fato que vai se exigir, inclusive, eventualmente, novas atribuições que a gente não está nem preparado, então que a gente vai precisar se desenvolver, formar e etc. A questão da humanização, que esse é um ponto que foi muito falado assim em todas as frentes, e a questão da segurança mesmo, eles têm um nome lá que agora eu esqueci, mas tipo uma segurança Dos dados, da cibernética, informação. sei lá como eles chamam, esses 4 pilares que estão sendo pauta assim, de estudos profundos para a gente buscar soluções para amenizar eventuais impactos nessa natureza. E do ponto de vista mais prático, também surgiram algumas soluções lá para a gestão de ruptura, né? Que é um dos processos mais críticos do varejo, né? Acho que talvez, especialmente quando se trata de loja física, vocês viram alguma coisa funcionando, rodando lá na feira? Muita coisa. Eu visitei lá o espaço das startups e de ferramentas, de tudo que você possa imaginar. Então, você automaticamente, por conta de inteligência artificial, você retira o produto, ele vai automaticamente dando baixa no estoque e aparecendo na tela lá do computador, robozinhos, de tudo que é tipo, muita coisa de vídeo, câmera, voltado para gestão de estoque, ruptura, muita coisa. Olha, eu acho que das 100 startups que estavam lá, acho que umas 30 era focado nessa cadeia, digamos assim, logística, abastecimento, reposição, muita coisa se falou da revenda, né, da devolução, que é um gargalo também para o varejo do digital. Muitas ferramentas para ajudar nesse última milha. Legal. E falou também lá que eu vi alguma coisa falando sobre aumento da profundidade na interação com o cliente, né? A inteligência artificial, como o Lacerda trouxe aqui, conhecendo cada vez mais e mais o shopper e também propondo novas soluções e novas ofertas e novas cestas. Então, estou entendendo aqui que começaram a aterrissar a inteligência artificial para o plano prático, né, das coisas e tudo mais. E aí, quando se fala em inteligência artificial, se pensa muito no ambiente digital, mas um outro ponto que me chamou a atenção e que foi muito tratado com a profundidade e até questionando essa afirmação da venda totalmente digital, foram as lojas físicas, né? Alguns conceitos muito relevantes. Então, juntando agora um pouco da história das pessoas, as comunidades, e aí falou-se sobre experiências emocionais, né, de lojas que sejam mais empáticas, e também das super lojas, né? O Carlos Ferreirinha trouxe até um novo conceito, né, de lojas cênicas. Vocês chegaram a fazer alguma visita numa loja dessa de o que é isso? É um conceito muito diferente. Para mim, a que mais me chamou a atenção, assim, uau, foi a Petco, nova loja deles, novo conceito, que ele trabalha o hub de saúde, bem-estar e longevidade para o pet. Então, ele agregou na loja um ecossistema de serviços ímpares, desde você ter lá adestradores profissionais, até uma oferta de um espaço que parece uma clínica para a gente, para o animal, um investimento pesado com uma curadoria incrível de alimentação pronta, orgânica, natural, todo um nível de serviço assim para adoção, barbearia, cabeleireiro para pet, eles dão um nome lá que agora eu não me lembro. Impressionante. A parte da alimentação também é impressionante, né, Vádia? Não dá vários nem tipos de alimentações, sim, natural, inclusive, prontas. Muita né? coisa. E quanto o pet se sente em casa ali, porque eles realmente trabalham para acolher. Então, todo mundo que vai com seu pet, quem trabalha ali tem que adorar. Pet, eles estão ampliando agora a parte de gatos, porque tem-se estudos que mostram que daqui a alguns anos teremos mais gatos do que pet, então eles já estão, do que cães, desculpa, eles já estão pensando nisso. Eu assim, achei maravilhosa a loja. Uma coisa que me deixou muito curioso, e falando de comunidade, participar, eu tive numa Petco há pouco tempo, agora no final do ano,
e um espaço onde você mesmo pode dar banho no seu Sim, pet, né? lá Então, tinha quando também. você não quer terceirizar um cuidado tão especial, Sim, tão individual, né? Então, eu acho muito bacana essa história, que acho que são essas experiências que a loja física proporciona. sim. Agora, uma pergunta, Lacerda, como é que tá o olhar de vocês para essa história de loja física, né? Porque no canal Farm, acho que, como eu já disse aqui, tem um pouco menos essa história da experiência, do encantamento, ela é uma venda mais racional, mas também a loja física serve como um hub logístico super importante, né? Isso foi falado lá, né? Então teve Muito. 2 pontos que eu trouxe, dividi na Pague Menos, que foi falado lá do papel da loja física. Acho que você trouxe um aqui, que é a parte de hub, e a gente usa. Hoje, quando você compra numa compra online, essa compra sai da loja, mais próxima da tua casa, do produto que tem mais próximo da sua casa, e conta na meta da loja. Então hoje, né, todo nosso time de loja, eles são operações de vendas e digital, tá no nome do cargo, inclusive, para Legal. eles se sentirem parte. E o outro lado, a parte de experiência. A gente ainda tem alguns serviços, principalmente no meu Pharma, que você não consegue fazer em outro lugar. Então, você quer que não seja uma loja no hospital. São medir pressão, né, Vacina. teste de glicemia. Agora, a gente está trazendo todo um conceito de hub de saúde, que há mais de 6 anos a gente começou a criar consultório farmacêutico dentro da loja. Legal. Então, a gente hoje oferece mais de 25 exames, mais de 25 serviços, né, medição de pressão, furar brinco, tirar glicemia, Injeção. e mais de 50 exames. Então, você pode fazer lá beta-HCG, você pode fazer diversos tipos de exames, Legal. que você vai e tem essa correlação na loja. Exame que faz na farmácia saem até 1 hora. Então, isso é um papel importante na democratização do acesso à saúde. Legal. Né? A gente tem que lembrar que o que a gente vive não é o Brasil. Não é real, né? Não é o A gente todo- tem algumas lojas que não se pagam, mas a gente mantém. Então chega de avião, e não é avião que a gente voa, né? Assim. É um É o avião, teco-teco. é um avião, né? Nem bimotor, chega de barco e tal. Interior ali do Nordeste, e onde a loja tem um papel muito importante, o consultório farmacêutico também. Hoje, das 1.600 lojas que a gente tem, 1.100 ela já tem essa sala de serviço farmacêutico. Então, E isso é super importante, só para você, como curiosidade, se você pega o Greens e CVS, a CVS tem isso bem forte, né, o hub de saúde, eles têm praticamente a mesma quantidade de loja e a CVS fatura mais que o dobro do que a Greens fatura. Uma é 200 e quase 60 bilhões de dólares, a outra é 150. O grande diferencial está efetivamente no hub de saúde e nesses serviços de ecossistema acoplados a ele. e tem tudo a ver com a jornada, né? Sim. Não é que a gente está vendendo um produto ou um Não. serviço que não faz sentido. Então, a gente enxerga as lojas como parte importante do nosso movimento. A gente está numa crescente do digital. Hoje, o digital representa ali em torno de 12% do nosso faturamento total. Bastante. Vai crescendo e deve crescer esse número, mas a gente não parou a expansão. Né? Então, E tem sabe mais loja uma abrindo. coisa interessante? Eu assisti até numa palestra de um especialista do governo falando sobre alguns desafios do Brasil. Então, você vai para Canadá, Estados Unidos, é muito fácil o digital funcionar muito bem, até o metaverso, porque tem 6 meses do ano que é menos 15 graus, menos 20 graus, menos 25 graus, que é difícil você até sair de casa. No Brasil, a gente está falando lá no Norte e Nordeste, 40 graus. Aí é o inverso. O povo indivíduo quer sair sair de casa. né? Fora residências muito pequenas, né, com um número de família muito grande. Então, tem questões sociodemográficas e regionais que colocam o povo para fora de casa. E a ida à loja ainda é uma forma de lazer, de entretenimento. Mas né? eu vou trazer um dado aqui para você que você gosta de shopper. Aqui em São Paulo, o pessoal aposentado pesquisa de 6 a 10 farmácias de comprar Exato. remédio. No Norte e Nordeste não, né? Porque é muito calor. Então ele vai só na farmácia. Certeira. Que ele quer. Olha que Então legal. ele chega lá, se não tem produto, ele fica pé da vida. Então Eu exige gosto ainda mais muito da gente. dessa reflexão, Lacerda, que você trouxe, porque a gente vai sempre para a NRF e volta com um monte de milhares de ideias e insights, mas a gente precisa entender que são mundos totalmente diferentes, né? Econômicos, hábito de consumo do americano totalmente diferente, e além do desafio Brasil, que são diversos Vários Brasis países. dentro de um Brasil, né? Então é bem complicado desdobrar essa estratégia de uma forma linear, e aí a gente começa a falar de lojas diferentes e personalizadas por região, por público, etc. Um tema que trouxeram lá para definir as lojas é que a loja precisa ter uma boa vibe, né? Então,
Alguém disse em algum momento falando que você deveria querer ir para uma loja, conhecer, vivenciar aquela experiência e não ter a obrigação, né? Eu preciso lá comprar alguma coisa. Aqui, vamos tentar, a gente já falou de tentar tropicalizar algumas coisas. Quais são os cases de lojas que vocês conhecem que putz, eu tenho vontade recorrente de estar naquele ambiente? Olha, acho que tem bastante coisa. Esse Brasil tem umas particularidades interessantes. Eu fui fazer um trabalho com o Sebrae sobre levando inovação ao sertão. Então, a gente foi para o sertão da Paraíba, sertão da Bahia, e eu vi lojas assim, em Patos, em Areia, que você fala, gente, não é possível que essa loja está aqui. O que ela traz? O básico bem feito, mas de uma forma tão positiva, com aquela promessa, a promessa dela lá na proposta de valor tangibilizada na prática. Então, você tem lá um atendimento ímpar, você tem autosserviço, você tem o autocaixa, mesmo estando lá no sertão da Paraíba. E você tem muita coisa bacana, né? Você pega em Santa Catarina, por exemplo, a loja do Mundial Mix, do Imperatriz, a do Ipo, que são lojas diferenciadas para uma classe mais premium, mas você tem loja popular que também está entregando positivo. O que elas fazem de diferente? Eu digo de novo, o centro é pessoas no centro. Então, atendimento diferenciado, cortês, cordial, receptivo e disponibilidade de produto. Eu brinco até na minha área, falo que tem 3 palavras mágicas: acessível, visível e disponível. Se você garantir produto acessível, visível e disponível, você já está oferecendo uma experiência positiva para o cliente, porque hoje a gente encontra muitas anomalias nessas frentes, de disponibilidade, de acessibilidade e de visibilidade. Eu acho que no Brasil a gente tem alguns cases conhecidos de PDV, né? Agora estamos falando de PDX, né? Que é o ponto de experiência. O Zafra é um deles, eu gosto muito. Legal. Né? Gosto muito também da Kamikado, que acho que ela navega um pouco no que você falou, né? Da receita, mas não esquece da mesa. Então você vai lá comprar um prato, você vê a mesa como está posta. Você vai comprar uma árvore de Natal, você vê a árvore como é montada. Aliás, esse case da Kamikado é super legal. Há uns 2 meses atrás eu tive com o Natan, que é o atual presidente da Kamikado, e ele estava justamente narrando essa mudança, né? Que a jornada do cliente dentro da loja da Kamikado, ele gostava eventualmente de uma exposição, do que estava ali, e ele tinha que demorava muito percorrendo a loja, juntando o talher com o copo, e a mesma coisa no site. Às vezes você vê uma mesa super bem posta, mas como é que eu compro essas coisas? Eu vou ter que achar produto a produto, e agora você consegue encontrar toda essa solução num único lugar. E eles, inclusive, estão mudando e ampliando o portfólio, trazendo outras coisas como cama, sofás, poltronas. Então, é uma mudança de comportamento e de olhar para atender cada vez melhor esse shopper. As próprias lojas de moda, né? Você pega, por exemplo, Besnick, antes você entrava no site, você procurava masculino, feminino, jeans, calça. Agora eles estão trabalhando cada vez mais as soluções. Ah, é para festa à noite, é para balada, é para festa mais formal, e já te monta lá o kit completo. É muito legal, isso partiu do varejo alimentar e Sim. agora começa a se desdobrar. A gente fez uma visita técnica aqui falando da Fast Shop, do Shopping Ibirapuera, que inclusive é aqui ao lado. E eles estão trazendo também esse conceito de você conseguir integrar a experiência como um todo. Eles chamam de jornada do dia a dia. Sim. Então você tem a jornada do café da manhã, você tem a jornada do home office, etc. Então você chega e entra numa solução. Você trabalha com home office, você precisa de um computador, você precisa de uma tela, você precisa de um teclado, você precisa de um mouse, você precisa eventualmente de uma Alexa para te dar suporte. Então você acaba encontrando ou se encantando e apaixonando pela solução como um todo, né? E se a gente, voltando ao seu tema 1 lá, traz isso partindo do cliente, a gente recente fez para uma farma um projeto que era como eles tinham um público idoso, cada 10 clientes, 8 eram acima de 60 anos, a gente criou o Cantinho Sênior. Então, assim, desenvolver novas categorias a partir das necessidades dos clientes. O que é o Cantinho Sênior? A gente agrupou e melhorou o mix de produtos, desde lá suplemento alimentar até fralda geriátrica, que às vezes fica perdida ali na fralda de bebê ou no absorvente higiênico, com todos os produtos correlacionados para esse público. E aí eleva o ticket médio em 2 dígitos. Eu gosto muito do conceito, eu trabalhei em Fast Shop. Ah, legal. E eles tinham lá, foi até tema do meu TCC da MBA, que é a educação do consumidor no varejo. E a Fast tem isso há muito tempo. E eu tive um case na empresa passada, que era em farma, e você tem, as pessoas elas vai na farmácia, ela tem uma certa vergonha, né? Então, mostrar para esse cara tá com problema, tá com piriri, né?
Aí ele quer comprar um remédio e não quer falar com o cara. Como é que ele acha? Tem remédio que solta mais, tem remédio que prende. Piriri você pegou leve, né? Que tem outras coisas a Exato. mais aí. Então a gente coloca lá, né? Hoje você encontra até mais fácil, mas na época a gente lançou isso, então tinha lá, né? Intestino preso e intestino solto. Era uma pequena diferença que você dava autonomia, educava a pessoa e ela tinha ali a parte para comprar. Então não precisa de muito. Não. Sem também ter interação, né? pra E seguir. tem até o consumidor que nem gosta de ser abordado, né? A gente Exato. acabou de fazer uma cobertura sobre uma visita técnica na Soneda e lá eles separam, né? Foi até o tema do nosso último podcast. Você tem uma cesta, a cesta preta para quem não quer ser atendido e a roxinha para quem quer conversar. Cara, a gente tá falando muito de loja física e muito se fala de VM, muito se fala de merchandising, muito se fala de ambiente, de vibe. E tem um ponto que é crucial que eu acho que sempre fica subjugado. Como é que a gente vai oferecer essa experiência encantadora, emocional, com vendedores eventualmente mal remunerados, pouco capacitados? Quando é que isso, ou como é que isso tem entrado em pauta num evento como esse, Fátima e Lacerda? Vou vai, pegar aqui por que eu favor. tava na minha cabeça, desculpa. Imagina. Mas o presidente do Walgreens, né, que é o presidente é o chairman da NRF, presidente do conselho ali, ele falou várias vezes. Então, numa das vezes que ele falou que todo mundo fala que o cliente é o centro, mas quem fala com o cliente é a ponta. É isso. Então, foi muito legal que me fez refletir. Então, você tem todo o board ali discutindo uma série de coisas, falando que o cliente é o centro, mas a ponta não está alinhada. Então, acho que isso me faz refletir. A gente tem que lembrar também que o varejo tem uma dificuldade, né? Que é uma empresa que fatura muito, mas tem 3, 4, 5 vezes mais funcionários do que uma empresa da indústria. Rentabiliza menos. Né? E tem uma margem menor. Então tem ali um desafio. E acho que isso anda muito dentro também abre muita oportunidade. Então toda empresa tem muita... Então como que um cara... E a gente tem alguns casos ali que é muito legal de ver. Eu estava numa reunião hoje de diretoria. E aí o presidente novo perguntou quem era. Eu falei, não, eu sou farmacêutico, comecei aqui como caixa, passei. E hoje ele é gerente de operações. Então, acho que o varejo tem um pouco de mais facilidade do que outras empresas para você poder crescer. E aí cabe também a parte da educação. A maioria das palestras que eu assisti, assim, quando se falava de varejo em si, essa questão das pessoas no centro, trazia para esse olhar do colaborador, como eu comentei lá no início, né, até a ponto de o varejo é feito de gente para atender gente. Se você quer atrair, converter e reter o cliente, primeiro atraia, converta e retenha seus colaboradores. E muito se fala do papel da liderança nesse processo também. Né? E dentro desse contexto de uma liderança adaptativa, que ela vai ter que aprender a valorizar pessoas e a colocar pessoas no centro, como? Deixando também eles serem mais participativos, trazendo-os para propor mudanças, ouvindo mais, né? A questão da ouvidoria foi assim genial, tanto do cliente quanto do colaborador. Mas criar um processo melhor de recrutar, de selecionar e um plano estruturado de desenvolvimento, né? Porque a gente ainda tem uma cultura no varejo, por aí afora, eu não vou treinar não, porque eu vou treinar ele vai embora para a concorrência, né? E a gente tem esse desafio. Não Pague Menos, né? Não, a gente melhorou muito, mas a gente tem ainda muitas possibilidades para desenvolver também essa mão de obra e melhorar. Concordo. Com metas compartilhadas, né? Eu mesmo que faço o GC, todo mundo fala, porque teu GC dá certo? Porque eu coloco metas de GC, que na verdade é gestão de cliente, tanto para a operação quanto para o comercial. Porque no fim das contas, quando muitas vezes a gente vai avaliar a ruptura, é meio a meio a responsabilidade. Tá em operação porque tá lá no estoque, não tá na gôndola, mas muitas vezes não tem o pedido, não tá adequado. Então a gente começar a trabalhar também metas compartilhadas. Foi o que a maioria ali, a presidente ali da Quimart e outras marcas, falando muito sobre essa importância de você desenvolver e de você ter metas, até o Magic Johnson lá também falou, né? Ter um plano de metas estruturados e compartilhados. Fátima, a gente acabou falando muito sobre loja física, de muitas tendências, falamos sobre vibe, falamos sobre emoção em loja, empatia, isso tudo de uma forma mais conceitual, mais ampla. Se a gente tiver que dar um recado para a galera que está assistindo o nosso podcast, o que fazer amanhã, né? Você fala muito do básico bem feito. Qual que é a recomendação, do ponto de vista da Fátima, para amanhã fazer uma loja física com atendimento e com uma experiência de cliente muito bacana?
Olha, eu acho que eu partiria do olhar, e assim, por experiência, até nos trabalhos que a gente desenvolve de GC, do olhar de colocar o cliente no centro das decisões, então estudar o cliente, não ter preguiça e nem achar que isso é custo, mas sim é super relevante para você melhorar todos os P's que você vai oferecer. E aí você vai maximizar resultado. E não podemos esquecer das pessoas. Então, ao mesmo tempo que eu conheço meu cliente, que eu desdobro essa inteligência, conectado com a minha proposta de valor, em ações práticas para definir o mix, o layout, a promoção, a publicidade, o planograma, exposição, eu também trago junto a equipe para que a equipe possa ter clareza na nossa proposta de valor e saber oferecer aquele atendimento que a gente quer que atenda, porque às vezes a gente cobra da equipe, mas a gente não é claro na comunicação com a equipe daquilo que a gente quer. Então, eu cuidaria desses dois pilares, pessoas no sentido do colaborador e pessoas no sentido do cliente. Legal. Vou transferir essa pergunta agora para o Lacerda. Lacerda, a gente sabe que nos Estados Unidos o modelo de farmácia, drogaria é muito diferente. Aí eles têm uma possibilidade de vender um mix muito maior de produtos. De tudo que você viu lá na NRF, o que é implementável para amanhã? Por exemplo, segmento farma. Não quero que você faça uma promessa, até porque já entendi que não é exatamente a tua área, mas o que você achou de bacana e fala, vale a pena seguir com isso? O que me chamou muita atenção, no geral, antes de entrar em farma, é que tudo que eu vi lá está, ainda que numa etapa mais inicial, sendo implementado aqui. Eu acho que a gente deixou de ter aquele gap que a gente tinha quando via nos Estados Unidos, nossa, quando isso vai chegar aqui? Já chegou, né? O próprio GPT, ele é um sinal disso, todas as ferramentas que a gente falou aqui, de digital, de loja, de liderança, a gente já está, de certa forma, implementando. O que eu acredito é que a gente tem aqui a oportunidade de amadurecer mais isso. E aí, acho que esse é um ano de amadurecimento dessas tendências que, de certa forma, já estão sendo colocadas em prática. Muito bom. Pessoal, estamos chegando ao fim, mas antes de encerrar, Fátima, eu sei que você está lançando um livro esse ano agora. Quando que acontece? Do que vai falar? Conta pra gente. Sim, vai ser dia 7 de março o lançamento no Shopping Iguatemi, na livraria Travessa. Meu cliente não voltou e agora? Com o desafio de justamente nós temos de fazer o cliente voltar, porque na verdade a gente ganha muito mais com a recompra, né? E aí passa por todos os pilares que a gente discutiu aqui. Clareza na proposta de valor, conhecimento do cliente, como eu desdobro tudo isso em ações direcionadas para não só atrair e converter, mas sobretudo para reter esse cliente nesse universo muito mais desafiador de, com um clique você tem acesso ao que você quer, na hora que você quer, como você quer. Então, como que a gente torna ele realmente fã da nossa marca e aí passando por tudo que a gente discutiu por aqui. Muito bacana. Fátima, deixa seu último recado, como você encerra essa tua experiência de NRF 2024? Bom, primeiro quero agradecer o convite, foi uma honra e grandes aprendizados aqui, prazer também, Lacerda, te conhecer. Eu deixaria um resumo que é naquilo que eu acredito, né? Cada homem que eu encontro é melhor que eu no ponto, e neste em particular, vamos aprender com ele, né? Sempre aprendendo. E a gente com você, Fátima. Obrigado mais uma vez. Lacerda, seu recado final e a última mensagem NRF 2024 para a galera que está assistindo a gente. Obrigado por receber. Fátima, nota 1000 aqui, tá do teu lado. Eu trago muito essa visão do social, para que a gente fique atento ali o que está acontecendo, né, esses influenciadores, novas ferramentas, como que isso vai impactar nossa jornada de compra, seja ela no online, seja ela na loja. Bom, gente, papo incrível, tô aqui super feliz com o conteúdo que a gente gerou, espero que vocês gostem e aguardem que logo logo teremos mais novidades, mais visitas técnicas e várias outras pautas para falar sobre trade marketing, sempre muito levado a sério aqui no Soulcast. Até mais!